livro do profeta Jonas. O nome Jonas significa pomba. O grande problema da pomba é que ela voa. E muitas vezes o voo dela não é um voo certeiro. Capítulo 3, versículos de 1 a 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Podeis sentar, meus irmãos. Interessante aqui que Deus está dando uma quarentena para Nínive, né? Dando a eles 40 dias para que a cidade fosse destruída. Mas, meus queridos irmãos, Deus é Deus das oportunidades. Nós encontramos neste relato do livro do profeta Jonas 4 capítulos. A primeira vez que Deus chama Jonas para a missão, Jonas desobedece, fugindo para Tarsis, em uma direção contrária àquela em que Deus havia indicado que ele fosse. Depois a Bíblia disse que Deus manda uma tempestade tremenda sobre o mar, e a embarcação em que Jonas está viajando agora está prestes a afundar pela desobediência do profeta missionário. E então lançam a sorte cai em Jonas, e Jonas então é lançado no mar. E a Bíblia disse que Deus preparou um grande peixe que o tragou. E Jonas então fica no ventre daquele peixe. Por 3 dias, 3 noites, viajando ali, deve ter sido uma viagem bastante confortável. Jonas olhando sempre quando aquele peixe engolia alguma coisa, né? Eu creio que a oração maior de Jonas era pedir a Deus que ele saísse por onde ele entrou. E a Bíblia disse que Jonas se arrepende, pede misericórdia. E Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade. Porque Deus, Ele dá oportunidades no ministério, assim como fez com Jonas. Dá uma segunda oportunidade. E esta segunda oportunidade não era para que Jonas fizesse algo diferente. A segunda oportunidade era para que Jonas pudesse realmente voltar e reassumir a missão. A segunda oportunidade para Jonas não fora para um lugar diferente, uma outra cidade, um outro local,
E quando Jonas é vomitado na praia pelo peixe, estava dando a noção para Jonas que Deus havia ouvido a oração dele. E agora, no capítulo 3, se abre a palavra dizendo que Deus fala pela segunda vez com Jonas: levanta e vai até a cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te dou. E ele se levanta. Agora ele não quer desobedecer, porque ele sabia que se desobedecesse, aquele peixe ainda estava por ali por perto. E agora não seria saindo por onde entrou, mas nem saía, né? Então, agora ele sabia que a situação não era tão vantajosa para ele desobedecer. Mas ele teria que agarrar com todas as forças a segunda oportunidade. Era a segunda oportunidade ministerial que Deus estava dando para o profeta missionário. E quantas vezes eu quero fazer aqui uma adenda, nós, ministros, temos a oportunidade e desobedecemos a Deus para realizar a tarefa que a nós fora comissionada, entregada. E achamos que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus está observando. E eu, como ministro, e aqueles que aqui estão servindo no ministério, sabe que é um privilégio prestar um serviço de obediência a Deus, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Faça aquilo que Deus nos encomendou a fazer. E quando o desobedecemos, Ele sabe como agir. Ele sabe como tocar-nos, Ele sabe como pegar-nos. Ele sabe. Aquele peixe, Ele o deixa ancorado aqui no Tietê, porque Ele sabe como pegar os seus ministros para que voltem a obedecê-lo. Esta é uma realidade. Pois bem, a igreja é uma igreja missionária. Eu e você fomos chamados para fazer missão. E muitas vezes nós nos equivocamos pensando que o missionário é aquele que cruza a fronteira, que vai lá no outro povo, lá em uma outra cidade, levar o evangelho. E o missionário não, o missionário é todos nós, porque a missão foi dada a todos nós: ide pregai o evangelho. Quem sabe você e eu não podemos cruzar uma fronteira, mas podemos cruzar uma rua. Do outro lado da rua, a casa do vizinho da esquerda, a casa do vizinho da direita, a casa do vizinho que mora atrás, a casa daquele que mora na frente, a rua onde moramos, nós podemos tocar de porta em porta para falar de Jesus. E se nós se calarmos, as pedras vão clamar. E eu e você não temos este direito de clamarmos, de engolirmos a mensagem. Conta-se a história de que andava dois meninos mendigando pela rua e um dia eles se apartaram. Um foi para um lado e outro foi para o outro lado. E um ricaço da cidade encontrou um daqueles meninos e disse: eu tenho 2 cheques, um para você e outro para o seu amigo que eu sempre vejo andando aqui pelas ruas. Cadê o seu amigo? Ele disse: ele não está comigo. Você sempre vê ele? Sempre vejo. Então eu tenho 2 cheques, um para você e outro para ele. Este é o seu. E eu quero te dar como responsabilidade este outro para você entregar a ele. Como era cheque nominal ao portador, não havia como
aquele menino descontar os 2 cheques. Então ele desconta o seu cheque e guarda o outro. Porém, o dinheiro que ele recebe daquele senhor é um volume bastante alto, que ele simplesmente começa a viver uma vida diferente, começa a ter prazeres diferentes, começa a experimentar comidas diferentes, vai morar numa casa adequada, vai ter uma vida social também já introduzida nessa sociedade para viver como alguém social no meio da cidade. E ele esquece do seu amigo. O seu cheque ele guardou. E aquele seu amigo, passou-se alguns anos e um dia ele abre o jornal da cidade e lá está estampado: mendigo morre de frio esta noite. E aí vem toda a matéria que dizia sobre o menino que havia morrido congelado pelo frio. E ele, lendo a matéria, ele então descobre que aquele menino que morreu era o seu amigo, e que ele não havia ido atrás daquele seu amigo, havia guardado um cheque que aquele senhor havia dado para ele entregar ao amigo, e ele não o fez. E ele começa a sentir um remorso muito grande, porque se ele tivesse procurado o amigo e entregado o cheque para aquele outro amigo, era uma certeza que aquele amigo não morreria congelado numa noite de frio. O mesmo tem acontecido com a igreja. A nós foi entregado o boleto da salvação, e também a responsabilidade de passar este mesmo boleto a outras pessoas, a amigos, a parentes, aqueles que conhecemos, aquelas pessoas que nós ignoramos no semáforo pedindo uma moeda, aqueles outros que estão com criança nos braços em uma praça pedindo alguma coisa, o vizinho que está chorando, a vizinha que está clamando porque o matrimônio não funciona, os filhos não funcionam e a destruição está perene, mas nós estamos muito ocupados em gastar o nosso cheque e esconder ou guardar o cheque do outro. Mas assim como a consciência pesou naquele rapaz, assim também deve o Espírito Santo fazer pesar na nossa consciência esta desplicência que estamos praticando, de preocuparmos somente conosco, de fazermos as festinhas somente para nós, de vivermos somente a nossa vida. Há pessoas do outro lado clamando, chorando e se desesperando, enquanto nós estamos aqui, há muitos que estão descendo a eternidade sem conhecer a Cristo, e você e eu ficamos pensando, mas tudo bem, não é comigo. Quem sabe você passa à frente do velório e lê até os nomes daqueles que estão sendo velados ali, e lá está um amigo, lá está um vizinho, lá está um parente, mas você não teve de maneira nenhuma aquela responsabilidade de falar de Jesus, de entregar o cheque que Jesus colocou na sua mão para que você passasse para frente. Assim era com o profeta Jonas, missionário. Deus havia entregado a ele um cheque e disse: vai para Nínive, e ele foge para Tarse. Agora, no ventre do peixe, ele pede uma segunda oportunidade. Deus lhe dá a ele uma segunda oportunidade para ele realizar a mesma tarefa. Oh, meu querido, Deus está dando uma segunda oportunidade à igreja nestes dias, a você e a mim. Não é para fazer uma tarefa diferente, não é para fazer uma tarefa que não sabemos fazer, não é para fazer uma tarefa que esteja lá nos céus e que ainda não foi revelada na terra. É uma tarefa simples, para que você e eu saiamos por esta cidade, pelo amor de Deus, falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para morar no céu. Qualquer pessoa pode fazer isto, qualquer pessoa, vírgula, que seja salvo, que já tenha experiência da salvação, pode fazer isso. Que resposta vamos dar? Ou pregamos o Evangelho
ou vamos orar dentro do peixe? Escolhemos. O que vamos fazer? O objetivo da igreja na terra é pregar o evangelho. A missão da igreja na terra é pregar o evangelho. Cantar é muito bom, tocar é muito bom, saltar, falar em mistério, falar em línguas, profetizar, ser batizado, isso tudo é extraordinário. Mas todas essas coisas têm somente um propósito: pregar o evangelho. Jonas recebeu uma segunda oportunidade. E a igreja, nesse período de 2000 anos, quantas oportunidades ela não tem recebido? Quantas oportunidades ela não tem recebido? E os meios hoje, eles são mais factíveis para que você e eu venhamos a pregar o evangelho. Hoje não temos tanta dificuldade. Quantas pessoas que tem aí empencadas de pessoas no seu Face, no seu Instagram e tantas outras redes sociais. Pregue o evangelho. Diga que Jesus Cristo é o Salvador. Fale deste amor de Jesus às pessoas. Mostre realmente que Jesus mora em nossa vida. Nós temos em nossas mãos o poder para mudar a nossa cidade. Nós temos em nossas mãos o poder, a mensagem que pode mudar o nosso estado. Nós temos em nossas mãos a mensagem poderosa que pode mudar a nossa nação. Mas o que estamos fazendo? Como aquele rapaz, estamos guardando a mensagem. Jonas queria guardar a mensagem, indo para Tarsis, fugindo da responsabilidade, e Deus trouxe ele novamente. E então a Bíblia disse: e a palavra do Senhor veio a Jonas por segunda vez. Dispõe, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. A cidade era importante diante de Deus. É por isso que Deus estava tratando o seu profeta, o seu missionário. Araçatuba é uma cidade muito importante diante de Deus. E não vamos esperar Deus começar a tratar com a gente para a gente poder dizer a essa cidade o quanto ela é importante diante de Deus. É uma cidade importante. E eu e você temos esta responsabilidade de pregar o evangelho. Pregar o evangelho a todos quanto nós encontramos pelo caminho. E é interessante que Jonas então vai para a cidade e começa a percorrer a cidade, caminho de um dia. Um dia ele caminhava e pregava durante todo aquele dia. A mensagem dele, você não gostaria de ouvir a mensagem de Jonas, porque não era a mensagem da graça, era a mensagem da justiça. 40 dias e Nínive será destruída. Nós temos uma mensagem melhor do que a de Jonas. E interessante que foi essa mensagem que Deus deu a Jonas para pregar. Prega contra ela a mensagem que eu te dou. Esta foi a mensagem que Deus tinha dado para Jonas. E olha que mensagem: 40 dias e Nínive será destruída. Ele andava o dia todo, 40 dias e Nínive será destruída. Ele era como um megafone ambulante. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem terrível! Era a mensagem da justiça. Era a mensagem que estava dando uma advertência ao povo. Vocês têm 40 dias, somente 40 dias. E quando ele terminou aquele primeiro dia, no segundo dia ele já não tinha mais 40 dias. 39 dias e Nínive será destruída. 39 dias e Nínive será destruída, porque a cidade era de
3 dias de caminho. No terceiro dia já não era mais 39, mas era 38 dias. Conforme os dias iam passando, a mensagem também ia diminuindo o seu tempo, estava se encurtando. E olha o desespero, era uma mensagem sem qualquer palavra de graça. Ele em nenhum momento disse aos ninivitas o que eles deveriam fazer. Não, ele não disse o que os ninivitas deveriam fazer. Ele simplesmente proclamou a mensagem. Ele queria se desincumbir da responsabilidade, da missão. E quem sabe alguém até perguntou: profeta, o que a gente vai fazer? Tem que fazer. Espera 40 dias e as bolas de fogo começam a cair na cabeça de vocês. Vamos fugir. Dá-nos alguma coisa, alguma esperança, alguma fórmula, alguma coisa mágica aí que nós podemos fazer e mude isso. Ele só tinha a mensagem dos 40 dias. Ele só tinha a mensagem dos 40 dias. Estava pior de mensagem do que nós. Nós não temos a mensagem da justiça, nós temos a mensagem da graça. Nós não temos a mensagem da espada que corta o pescoço, nós temos a mensagem da água purificadora que lava, que limpa e que tira o pecado. Você e eu não somos chamados para transmitir uma mensagem de justiça. Qual é a mensagem? É uma boas novas. E uma boas novas significa que é uma mensagem de alegria, de novidade. Imagine-se para uma pessoa que está com uma enfermidade, você chegar e dizer: Jesus Cristo tem o poder para te curar, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já imaginou alguém que está escravizado no mundo da bebida, do pecado, da miséria, dos espíritos malignos, e você chegar e dizer: olha, Jesus tem o poder para libertar, porque ele disse: em meu nome expelirão os demônios. Você já imaginou alguém que não tem mais esperança e você trazer a ele a mensagem da esperança? Aquele que já não tem mais qualquer cogitações em continuar vivendo, e você trazer a mensagem da vida. Então a mensagem que foi dada a você, missionário, profeta, nesses dias é melhor do que a mensagem de Jonas, porque a nossa mensagem não é para destruição, a nossa mensagem é para salvação. E entrou Jesus em Cafarnaum dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. A nossa mensagem é melhor. Porque se você nos dias de hoje sair aí fora e dizer que em 40 dias Araçatuba será destruída, rapidinho alguém encontra um pedaço de pau para sua cabeça, ou então uma banda de tijolo. A mensagem é de graça, é que Ele salva. A maior mensagem de todos os tempos: Ele veio, se fez carne e veio estar entre nós, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, fazendo o maior sacrifício em favor de toda a humanidade, e comissionou a mim e a você como igreja para levar essa boa notícia para todos, até os confins da terra. Esta é a mensagem. E é interessante, irmãos, que depois que Jonas terminou de passar os 3 dias pregando aquela mensagem dele de justiça, que o próprio Deus tinha dado, era uma mensagem que ele pregava com prazer, porque ele não gostava dos ninivitas. Ele estava pregando, mas está pregando com prazer. Ele quis fugir de Nínive, porque ele não gostava dos ninivitas, dos assírios. Ele detestava, ele era nacionalista, e se houvesse uma oportunidade de Deus destruir os assírios, e não era ele que ia levar uma mensagem para mudar de ideia. E quando ele começa a pregar, ele prega com alegria. 40 dias, 39, 38, olha, está terminando o tempo. E depois que ele termina de percorrer a cidade, ele sobe numa montanha próxima da cidade, e ali fica esperando as bolas de fogo começarem a cair. Irmãos, Deus tem servos ruins, Deus tem missionários ruins, gente ruim. Quantas vezes você ouve uma pessoa pregando numa praça pública, dizendo para todo mundo que ele vai para o inferno?
aquela caixinha de som pequenininha, e ele com o microfone dizendo: você vai para o inferno, você vai queimar nos quintos do inferno, e assim por diante. A mensagem hoje é graça. A mensagem hoje para o pecador é que Deus está favorável para com ele, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todo ser humano se arrependa e creia no Evangelho. Isso sem contar aqueles crentes que estão em igrejas, em templos há 10, 20, 30 anos. Ele nunca trouxe um visitante, mas ele já expulsou uns 10 outros crentes de dentro do templo, com a sua vida, com a sua acidez crítica, com a sua falta de amor, de olhar nos olhos e ter compaixão. Esta tem sido, porque, meu querido irmão e amigo, se nós não realmente viver o Evangelho, nós autodestruamos a cada um. Conta-se a história que num zoológico nos Estados Unidos, mataram todos os bichos, ficando somente uns elefantes. E esses elefantes começaram a tornar-se violentos um contra o outro. E chamaram os especialistas e perguntaram por que os elefantes estão tão violentos uns contra os outros dentro do zoológico. E o que o especialista disse foi: diversifica. Coloque outros animais, porque quando eles não veem uma diversidade, eles começam a se destruírem. Podemos destruir aqueles que vêm aos nossos cultos 1, 2 ou 3 vezes, com as nossas críticas ácidas, com o nosso comportamento não ético e não cristão. E quando eliminarmos todos eles, então começamos nós nos destruirmos, porque se não fazemos a missão que a nós fora confiada, nós começamos a nos destruir, porque enquanto estamos fazendo a missão, nós não temos tempo para olhar para a deficiência daquele, daquela e daquele outro. A gente está no nosso. Faça aquilo pelo qual você e eu fomos mandados a fazer. Quando a gente faz o nosso, tudo fica espetacular. E aí nós não temos tempo para destruir os demais, nós temos tempo para amar. Jonas terminou a sua missão, pregou os 3 dias, subiu na montanha e disse: agora quero ver que hora que vai começar. Sabe quanto tempo Jonas ficou lá no monte? Se ele pregou 3 dias, era 40 dias. Quanto tempo ele ficou lá no monte esperando as bolas de fogo começar a cair? Pensa num camarada paciente. 37 dias lá no monte, esperando cair o fogo. Era 40, pregou 3, sobrou 37, ele subiu para o monte, falou: vou esperar, vou assistir na primeira fila. Quero ser o primeiro. Lembra quando ia passar aquela série Star Wars, Guerra nas Estrelas? O pessoal fazia aquelas filas na porta das salas de cine, e todos queriam comprar o primeiro ingresso e sentar na primeira butaca lá na sala do cine para assistir bem de perto. Jonas estava lá no monte, na beira do monte, disse: eu vou ser o primeiro. Quem sabe ele preparou já o seu celular, iPhone, iPad, não sei aí quem, e ele está lá preparado. Diz: quando começar a cair a primeira bola de fogo, eu já vou postar no Insta, e depois eu vou postar também no Face, e depois eu tenho que mandar no meu grupo do WhatsApp, para que todos vejam: olha as bolas de fogo que Deus está mandando sobre Nínive. Porque se ele tem paciência para estar lá 37 anos esperando o juízo de Deus, por que ele não desceu lá e foi ajudar aquela gente? Por que ele não foi tentar pelo menos amenizar o sofrimento e o desespero daquela gente?
Nós estamos vendo que a maioria das populações estão desesperadas, e é nossa responsabilidade ajudar essas pessoas. E como posso ajudar, pastor? Ajuda pregando o evangelho, pelo amor de Deus. Abra a tua boca e diga que Jesus salva. Mas nós estamos preocupados, sabe com o quê? É que aumente o número. A gente já comprou até os rojões para quando inteirar 200 mil a gente soltar. Nós estamos preocupados com isso. E esta não é a missão da igreja. Jonas, desce da montanha, Jonas. E olha que ele ficou sentado ali, é tão real, que o sol bateu na careca dele. Tá. Mas ele estava tão vidrado em que ia começar a cair as bolas de fogo, que ele começou a desmaiar. Aí Deus faz nascer uma planta. Lembra da planta? Plantinha vem. E a Bíblia diz: e Jonas se alegrou por causa da planta. Quer dizer, ele estava feliz por causa da planta. Uma felicidade imensa. Olha como Deus é bom. Eu fiz a missão para ele. Já preguei os 3 dias. Agora só estou esperando o juízo. Estou sentado aqui. Vai cair bola de fogo. E ele então viu que eu não estava na sala VIP. Ele preparou logo uma plantinha para minha cabeça. Porque ele sabe, né? Ele gosta de fazer uma sombra para mim. E Jonas se alegrou com a sombra. Mas a Bíblia disse que amanhecendo o dia veio um gusano e começou a comer aquela planta. E comeu totalmente folha, caule, e acabou. Aí o sol bateu na careca dele de novo. Quando o sol bateu na careca, ele começou a desmaiar. E aí ele pediu para morrer. Se ele quisesse morrer, ele já estava no caixão na primeira vez. Bastasse ficar quietinho ali, Deus até costuraria a boca do peixe para o peixe não vomitar ele, se ele quisesse morrer. Mas acontece com muitos de nós, simplesmente porque a gente não recebemos aquele mimo de Deus, achamos que merecemos o mimo, não recebemos aquela mãozinha passada na nossa cabeça, e achamos que merecemos aquela mãozinha passada na nossa cabeça. A gente começa a reclamar porque hoje não deu para comer aquele churrasco, reclamar porque o preço do quilo da carne está alta, reclamar porque não pude comprar um par de sapato novo para este ano, reclamar por tudo. É um Jonas no alto da montanha, as bolas de fogo estão próximas a caírem, mas ele não está preocupado com bola de fogo, ele está preocupado com uma planta que nasceu numa manhã e morreu na outra. O que é isso? Preocupação com coisas triviais, com coisas inúteis. Enquanto ele se preocupa com a planta, Deus está preocupado com o quê? A Bíblia disse: e a cidade de Nínive era importante diante do Senhor. Deus está preocupado com uma cidade, e Jonas está preocupado com uma plantinha. Meu querido irmão e irmã, se sobrar tempo, cuide do seu jardim, mas se não tiver tempo, continue fazendo a obra pela qual ele te encomendou, que é pregar o evangelho. E sabe, Jonas está ali nessa situação, pediu a morte. Senhor, mata eu. Tem uns crentes que é meio atrapalhado, eles nem sabem se tem a salvação direito e está pedindo a morte. Deus, me mata. Conhecia um irmão que ele, quando a coisa ficava difícil para o lado dele, ele ficava desempregado. Quando ele estava empregado, era uma benção. Ele saltava num pé só, ele dava glória a Deus, aleluia. Ele chegava no culto, ele só faltava subir na galeria de costa. Quando faltava o trabalho, ele já chegava com aquela cara: olha o tamanho do bico. Como é que você está, meu irmão? Pastor, não está bom não. Coisa não está boa não. Eu já estou até com inveja de quem está morrendo. Estou pedindo para Deus para me levar. Você está olhando para mim sério? Mas aqui dentro tem alguns. Quando tudo vai bem,
Glória a Deus, aleluia. Quando tudo vai mal, a plantinha morreu, me mata, Senhor. Leva eu. Mas são aqueles camaradas que dão um H tremendo. É que nem aquela viúva que quando chegou na hora de sepultar o marido, ela gritava na beira do túmulo: me leva contigo, me leva contigo, ai, me leva contigo. Escorregou, caiu lá dentro. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Assim é. Assim era Jonas. Ele estava pedindo para morrer, mas ele não queria morrer. Porque se ele quisesse morrer, bastasse ele ficar calado, que o peixe dava jeito nele. Ele não queria morrer. E agora então, mas lá embaixo, ainda com esse profeta ignorante, com esse profeta sem coração, descoraçonado, com esse profeta que quer se desfazer da sua missão a todo custo, sem dar qualquer orientação, lá embaixo na cidade, a Bíblia disse que o povo proclamou um jejum. Desde o rei que estava no trono, tirou a coroa, desceu, tirou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e desceu para a cinza, propagou um jejum, que nem animais bebesse nem comesse. A Bíblia não fala o período do jejum, mas eles jejuaram, e eles não tinham uma palavra de graça, eles tinham apenas uma pergunta que dizia para si mesmo: quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Deus pode mudar essa sentença. E clamaram, e clamaram. Lá em cima, Jonas já estava com o controle na mão, só esperando o momento de mudar o canal aonde começava a cair as bolas de fogo. Lá embaixo, o povo se arrependendo. Só que quando completou os 40 dias, pensa num missionário frustrado. Completou 40 dias, bom, marcado no relógio, dia por dia, hora por hora. Estou aqui esperando há 37 dias no alto desse mundo. É hoje, quando completar os 40 dias, eu vou assistir uma saraivada de meteoritos caindo dos céus e vindo em direção a Nínive. Eu vou assistir na primeira fila. Passou 40 dias e nada. 41 dias e sabe o que o profeta disse? Mata-me, quero morrer. Não é possível uma coisa dessa. Quero morrer. Que decepção para ele, porque não aconteceu aquilo que ele propagou durante os 3 dias na cidade. Não, eles, que vergonha. O pessoal vai dizer que eu sou falso profeta, vai dizer que aquilo que eu profetizei não cumpriu, vai dizer que aquilo que eu falei não se concretizou. Ele esqueceu que quem mandou ele profetizar foi Deus. E ele esqueceu que o Deus é Deus de misericórdia. E aquelas lágrimas misturadas com pó, com cinza, subiu até diante de Deus. E os ninivitas, por mais que estavam sentenciados em uma quarentena, Deus agiu com misericórdia, apesar do missionário. Apesar do missionário. Como foi que Deus agiu? Deus disse: não vou mandar. Não vou mandar. E Jonas está no alto do monte agora murmurando contra Deus. Agora ele vira os seus canhões em direção a Deus. Eu sabia que tu és misericordioso, e é por isso que eu quis logo fugir, me desfazer dessa missão. Para ele quis uma segunda oportunidade. Agora, para Nínive, ele não queria uma segunda oportunidade. Ele achou que, para mim tudo bem, me devolve na praia, maravilha, mas e Nínive? Porque o que Deus queria dar como lição ao missionário era: estou te dando uma segunda oportunidade, e vou dar uma segunda oportunidade para Nínive. Assim como você se arrependeu, eu falei com o peixe, e o peixe vomitou você. Da mesma forma como você falou na cidade, a cidade se arrependeu, e eles têm mais uma oportunidade. Escute-me, Deus é Deus das oportunidades. E quantas não são as oportunidades que Ele tem nos dado para estarmos vivendo e vivenciando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Quantas vezes metemos o pé na jaca, quantas vezes metemos os pés pelas mãos, fazemos tudo errado, acabamos
acabamos com a gente, e a gente está lá só o pó jogado, esperando só o momento que tudo vai se acabar, e ele chega e disse: levanta daí, levanta daí, eu tenho mais uma oportunidade, mas eu já errei. Levanta, vamos começar tudo de novo. Levanta, vamos dar mais um passo. Levanta, ainda não terminou. Você que está aqui nesta noite, simplesmente é porque Ele é o Deus das oportunidades. Ele dá tantas oportunidades que fora necessária para você e para mim. É por isso que estamos aqui. Ninguém está aqui porque é bom. A igreja é um hospital da alma. Aqui estamos porque somos doentes e precisamos da cura libertadora do sangue do Cordeiro. É por isso que estamos aqui. Não somos melhores. Aqui é o lugar aonde eu e você devemos expressar aquilo que está na nossa alma. Ora por mim, eu não estou bem. Ora por mim, eu tenho errado na vida. Ora por mim, para que Deus me ajude a sair da situação que me encontrei. Mas as igrejas, e eu agora falo em termos geral, virou um lugar onde a hipocrisia impera, onde nós queremos demonstrar que nós somos os santos, onde nós vestimos a melhor roupa, onde nós vestimos o melhor calçado, onde a gente fala lá na casa: olha, vamos chegar lá na igreja, e a gente chega todo mundo já de mão dadas, para que todos saibam que nós somos uma família unida. E na verdade, lá na casa que é o mistério, porque lá é que Deus conhece. Aqui nós conseguimos passar uma imagem, mas a verdadeira imagem é aquela que Deus conhece em cada um de nós. E se eu e você chegarmos aqui destruído, Deus é o Deus deste lugar para te abençoar, para te consertar, para trazer a você algo novo, dar a você uma nova esperança, uma nova chance, e dizer a você: vai em frente, eu vou com você. Aí se eu cair lá na frente de novo Ele te levanta, de novo Ele te sacode a poeira e diz para você: vamos continuar. Esse é o teu Deus, este é o nosso Deus. Era isso que ele estava dizendo para Jonas: Jonas, você quis uma segunda oportunidade, mas você não quer uma segunda oportunidade para Nínive. Porém, eu sou o Deus das oportunidades. Eu te dei mais uma oportunidade, e eu estou dando mais uma oportunidade para Nínive. Você se arrependeu dentro do peixe. Nínive, se você olhar direitinho, você vai ver que até o rei está de boca em terra lá, no meio da cinza. Os animais não estão bebendo e nem comendo, as crianças estão chorando, as mães, todas elas estão jejuando e clamando. Há um clamor que sobe desde Nínive. Aquela cidade nunca tinha clamado, nunca tinha buscado a Deus, nunca tinha falado com Deus, mas hoje elas estavam falando. Na hora da angústia eles clamaram, porque Deus é o Deus desta hora. Quando eles clamaram, os céus que era de bronze, que tinha preparado um arsenal para destruí-los, abriu-se de par a par, e aquele clamor, choro das crianças, clamor do rei, clamor das mulheres, clamor dos homens, o mugido dos animais, subiram e foram chegando até a habitação do santo Deus. E desde lá das alturas, o anjo do juízo, que já estava preparado para começar a derramar o juízo, Deus olhou para ele e disse: coloque a tua espada na bainha. Não é dia de juízo, é dia de misericórdia. Não é dia de morte, é dia de vida. Este é o Deus da segunda oportunidade. Aleluia. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, você não me conhece, Jonas. Eu não estou agindo conforme o desejo do seu coração, Jonas. Eu sou Deus, eu sou clemente, eu sou misericordioso, eu dou oportunidade. É por isso que o versículo que o pastor Ulisses aqui leu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A nossa terra está ferida, e nós pouco temos orado e clamado.
Mas se nós realmente tomarmos este posicionamento de fazer como os ninivitas, haverá uma segunda oportunidade. Haverá uma segunda oportunidade.